Seu Zé, quem o senhor consideraria um grande homem no Brasil? Você quer dizer um estadista? Sim. Infelizmente nós hoje não temos mais um estadista no Brasil. Já tivemos no passado, infelizmente na época da ditadura, hoje não temos. A gente já teve Leonel Brizola, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, que para mim foi o maior de todos. Hoje não tem, mas hoje a gente tem, apesar, o senhor não me perguntou não, apesar da pessoa achar que o homem aqui do campo não tem nenhum entendimento sobre a política, a gente tem. Um pouco, eu acompanho um pouco a política. Infelizmente a gente hoje tem uma política muito, não tem o grande homem que você está me perguntando, eu não vejo. Hoje, por exemplo, nós teve aí recentemente a disputa, hoje é uma grande disputa entre PT e PSDB. E tem aqueles partidos pequenos, a gente fala muito em democracia, que foi muito bom a partir desses poucos anos que nós estamos na democracia. Democracia, meus dedinhos, entre aspas. Porque um país que tem 28 partidos no Congresso, ele não pode ser democrático. Porque tem os pequenos partidos que me desculpem, mas são partidos de aluguel, né? E eu acompanho aqui pela TV Senado, TV Câmara, tem votação que poderia, por exemplo, no Congresso Nacional, demorar 40 minutos, entra pela madrugada, a gente ligando para a Casa Civil, querendo mais coisas, você sabe como é que é. Só para você ter uma ideia, seu Diogo, você está me perguntando, Inglaterra, França, Alemanha, não tem o tanto de ministério que nós temos no Brasil. Nós temos 40 ministérios, você já pensou nisso? Como é que todo mundo quer uma beiradinha? Então liga lá para o governo, olha, o nosso partido tem, eu não vou citar número porque pode coincidir, a pessoa pode achar que eu estou referindo a esse partido e eu não estou. Nós temos senador e meio, 4 deputados e 3/4. Eu estou dando esse nome porque isso não existe. Mas a gente sabe, a gente não quer, porque tem aquele ministério da Petrobras, da Previdência, da Saúde, da Educação, que é a galinha dos ovos de ouro. Esse quem pega é aquele partido que todo mundo sabe qual é que é, o grande, tá entendendo? Se ganhar o PSDB ele está no governo, se ganhar o PR ele está no governo, o PT ele está no governo. O brasileiro todo sabe de quem que eu estou falando. Não vamos generalizar, que não são todos, mas tem aqueles coronel que dominam esse partido grande, eles sempre são presidente, eles sempre têm os ministérios, são deles, sabe? Então essa que eu penso sobre a democracia. Por exemplo, outra coisa que eu vejo político brigando, discutindo, por exemplo, na minha família, e eu sou PSDB declarado, apesar de ser um homem do campo, eles falar que é o Partido do Trabalhador ou outro, mas na minha família tem gente que vota no PT, e eu respeito democraticamente. Eu tenho um filho que vota lá, irmão e tudo, e eu não. Nós perdemos com a Aécio Neves, não tem nada contra a Dilma, até porque a Dilma não é uma má presidente, mas é aquilo, o Congresso chantageia ela muito. Como é que ela agora tem que fazer alguma coisa, 28 partidos, todo mundo quer uma beiradinha, a não ser os dois de oposição. E vou fazer uma crítica agora, nós eleitor, a mim, nós votamos muito mal, muito mal. Gente, tem estado da nossa federação que está aí, numa pobreza doida, não tem escola, não tem educação, e os homens que dominam são os mesmos. Deu uma mudançazinha aí, que eu até fiquei satisfeito, apesar de estar longe aqui do meu estado de Minas, mas teve uma mudançazinha aí num dos coronéis. Mas ainda tem os coronéis que dominam, e está há 50 anos, 60 anos na política, nada muda. Então, seu Diogo, o que eu penso é isso sobre a política brasileira. E nós aqui, e eu como sou um agricultor, um pequeno agricultor, estou aqui, eu não tenho apoio de nada, cara. Eu vejo os políticos falando, porque nós ajudamos, que apoio eu tenho? Ó, eu preciso do fertilizante, eu compro, parar a terra eu pago, eu não tenho benefício nenhum aqui no campo. Eu não sei se os grandes, porque o banco para os grandes ele presta, mas para nós que somos pequenos agricultores não presta nada. Mas então eu lamento muito. Voltando à sua pergunta, eu não vejo um grande homem hoje na nossa política, infelizmente. Infelizmente não. E o pior? Poxa, o pior. Aí você me fez uma pergunta que é difícil de responder. Qual é que seria o pior? O pior político? Essa resposta é difícil, né? É muito difícil. Você citar nome fica coisa. Mas nós temos uma dama da corrupção. Para mim, pior são os corruptos, né? Porque é muita corrupção no Brasil. E outra coisa, o Congresso, como é dominado, virou isso. Você vê, abre CPI. Essa CPI, gente, se tiver algum político, por favor, não abre CPI para fazer para acabar em pizza, não. Você vê essa da Petrobras,
tá entendendo? O relator nunca vi o presidente é do partido, o relator é do partido, isso não dá em nada. Muda as leis no Brasil, se quiser fazer CPI. Esse negócio do sujeito de vir para lá, aí eu me reservo o direito de permanecer calado. Que burrice é isso, que coisa idiota. Então, isso não dá em nada, e a roubalheira continua, e você vê a quantidade de, que eu falei nos ministérios, a quantidade de dinheiro desviado. Outra coisa que eles falam, a Petrobras é do povo brasileiro, minha não. Eu pago, quando eu tenho um carrinho, que agora eu não tenho mais, eu pago o petróleo mais caro do mundo, quem paga é eu, brasileiro. Eu trabalho 5 meses no ano, e eu e todos os brasileiros, 5 meses no ano para pagar imposto. A Petrobras é nossa como se eu vou na bomba, eu vou pagar quase R$4 por um litro de gasolina. Que negócio é esse? Quando aqui do lado, na Venezuela, a gasolina é 45 centavos. Tá entendendo? Eu tenho pessoas que já foi lá, atravessa com um litro prático na mão, vai lá, compra 45 centavos. Aí vem me dizer que a Petrobras é nossa. Minha não. Eu não tenho benefício nada com ele. Tem quem pode chamar que ela é nossa, esse corrupto que rouba o dinheiro dela lá. Mais alguma coisa, Diogo? O que o senhor acha da cultura do nosso Brasil ultimamente? Cultura? Ó, eu vou te responder de outra forma. Vou te responder sobre a nossa educação. Que acho que acaba respondendo. Nós temos uma educação muito ruim no nosso país, tá entendendo? E eu tenho exemplo na família, que quis estudar, esse negócio de escola para todos, você conversa. E você já notou que os governos nunca põem uma pessoa, você vê um político falar em educação, ele não é do meu estado, eu vou citar um nome, é muito ruim você citar nome de político, mas eu vou citar um. Eu admiro muito sem conhecer ele, gostaria muito de conversar com ele. Ele hoje já foi governador de Goiás, já foi tudo. Chama Cristóvão Buarque. É um homem que eu fico vendo os discursos dele no Congresso Nacional. Ele dá as dicas, como a Espanha e outros países conseguiu evoluir com a educação. E o Cristóvão chega até a ser um pouco chato, se tanto ver ele falar em educação. Por que se ele é um grande cara que fala educação, tem todos os caminhos, no meu entendimento, e tem mesmo. Que apesar de eu não ter grande estudo, mas eu sei que a educação é o futuro de qualquer país. O Cristóvão Buarque dá todos os caminhos, ele era do PT, passou por PDT, por que nunca ninguém colocou ele no Ministério da Educação? Coloca um engenheiro, coloca um médico, mas não coloca ele que fala educação, tá entendendo? Então quando você fala em cultura, um país sem educação, ele não tem cultura, tá entendendo? Não tem mesmo. E aí você vê, aí eles falam escola para todos, tem isso, tem aquilo, mas se tem muito, aqui no meu lugar mesmo, tem criança que estuda, a mesinha é uma caixa de papelão, tá entendendo? O professor é muito mal pago. Outra coisa, você vê, na minha família eu já ouvi isso. Sabe, a família da gente é muito grande, tem uns que não gostam de estudar. Agora você vê que absurdo você ouvir isso. A pessoa fala, menino, você não quer estudar? Vê se você vira ao menos um professor. Agora, quer dizer, vira ao menos, quer dizer, é um diminutivo. Conta que o professor tinha que ser o melhor. Porque se você quer ter um bom médico, você tem um grande professor de medicina. Se você quer ser um bom advogado, você tem que ter um bom professor de direito, tá entendendo? Se você não tem um bom professor, como é que você vai ter o médico, o engenheiro, o advogado, em qualquer setor bem formado, se você não tem um professor? Aí, você entendeu o que eu quis dizer? Que a pessoa diz assim, se você não quer estudar, pelo menos seja um professor. Quer dizer, pelo menos, como se o professor fosse uma coisa muito mal pago. Aqui no meu estado, tem professor que ganha ainda um salário mínimo. Você acredita isso? O que vale o salário mínimo para um professor? Então, por isso que eles falam assim, seja ao menos um professor. Conta com o professor que tinha que ser o melhor, né? Então, sobre a cultura, o que eu tenho a dizer, na minha pouco conhecimento, é isso. Que um país sem educação, ele não pode ter cultura nenhuma. Agradeço, tá? Tudo de bom pro senhor? Tá, eu vou continuar. Mas vamos continuar lutando, não vamos desistir não. Tá entendendo? Eu queria fazer apenas um pequeno detalhe sobre... Você me perguntou no início aí, sobre o nosso presidente. Como eu disse aqui, mas eu declaro meu voto, sempre declarei, nunca fiquei em cima do muro. Eu sou partidário, eu sou PSDB, apesar de ser um homem do campo, se falar que o partido é outro, como eu te disse. Nós perdemos com o Aécio Neves, mas se ele ganha não mudaria muito não, porque aquele negócio,
o presidente hoje, se ele não negociar com o Congresso Nacional, ele não governa. Uai, essa também ia ter que fazer a mesma, dar os mesmos ministérios, tá entendendo? Que o Brasil acho que deveria ter no máximo 15, foi o que o Fernando Henrique Cardoso deixou. Hoje está em 40 ministérios, isso é um absurdo, gente. 40 ministérios. Mas esses 40 ministérios, o povo brasileiro não tem, eu sei que não tem conhecimento disso não. Isso, aí o sujeito leva, vai levando o parente, leva o amigo, coisa, cada ministério desse dava para formar no mínimo cada ministério desse, o dinheiro que é gasto por mês, dá para fazer 4 ou 5 escolas num município pequeno igual o meu aqui. Então é isso que eu tenho a dizer. Mas mas a nossa democracia está longe de ser uma democracia. Enquanto nós tiver um Congresso Nacional, eles estão falando, mais um detalhezinho, falando em reforma política com dinheiro, dinheiro público de campanha, isso não vai resolver nunca. Voto distrital, voto municipal, isso não adianta nada. Vou repetir mais uma frase só. Nós brasileiros votamos mal, gente. Tem gente que está 40, 50 anos na política, os mesmos. Por que nós trazemos essa gente de novo? E esses eu não posso citar nome, não. Tem do meu estado, tem lá daquele cantinho lá que o pessoal fez muita crítica que tinha que separar o Brasil. Tem que separar o Brasil nada não, nós somos um povo trabalhador e bom. Norte, sul, oeste, centro-oeste, tudo somos gente boa. Não tem esse negócio de separar nós aqui do sudeste, do sul, contra os nordestinos lá, que os nordestinos não esqueçam o pessoal do sul. Ajudou a construir esse país. Descia no pau de arara, vinha trabalhar cá, não vamos desfazer deles não. Se eles votar mal, é falta de conhecimento algum dias. Muito obrigado. Eu que agradeço.